Edson Fachin reconheceu as divergências no STF com a indefinição do modelo de eleição para o mandato tampão no Rio de Janeiro, que está com o governador interino, é o desembargador do Tribunal de Justiça que está assumindo a gestão do Estado até que tudo isso seja definido. Quem tem as informações é o Rodrigo Viga. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, disse que vai colocar ordem na questão envolvendo os chamados penduricalhos dos magistrados. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras que, na prática, viraram quase que a legalização desses pagamentos extraordinários. O teto constitucional é de pouco mais de R$46 mil, mas pelo que ficou acordado, esse extra pode chegar até 70%, ou seja, salário em torno de R$90 mil. Luiz Edson Fachin, em uma extensa agenda aqui no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, disse que vai tentar colocar ordem nesta questão, obedecendo limites e barreiras fiscais e também respeitando a carreira dos magistrados de todo o Brasil. A primeira e última palavra sobre essa matéria é do plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que é do mesmo teor, buscam cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal. Se houver alguma questão que esteja desbordando do que o Supremo Tribunal Federal decidiu ou entende que faça parte da sua decisão, evidentemente que nós vamos cortar. Nós queremos colocar ordem nesta matéria. Vamos colocar ordem com racionalidade, com responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, com respeito à magistratura, com respeito à vida das pessoas que se dedicam, muitas vezes, em condições desafiadoras, por que não dizer em condições inseguras, que julgam o crime organizado, julgam o tráfico de droga, prestam um serviço diário à comunidade. Portanto, nós queremos conjugar aí respeito ao teto constitucional com respeito à magistratura. E esse é o caminho que nós vamos seguir. Fachin falou também sobre toda essa confusão envolvendo a política do Estado do Rio de Janeiro. A decisão sobre quem vai ser o futuro governador tampão é de competência agora do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, 4 votos favoráveis à eleição indireta e 1 voto a favor da eleição direta. Segundo Luiz Edson Fachin, é normal que nem todos os ministros tenham compreensão sobre este polêmico tema. O Supremo Tribunal Federal entendeu por deferir ao Tribunal Superior Eleitoral a missão que cabe à Justiça Eleitoral, qual seja de elucidar as circunstâncias pelas quais o pronunciamento da Justiça Eleitoral via TSE se deu e se dará nessa matéria. Nesse interregno, o plenário do Supremo Tribunal Federal, enquanto aguarda, também chancelou a governadoria em exercício para a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. E por isso, quando nós chancelamos o exercício pleno das funções, evidentemente que o tribunal está também a dizer que, embora essa não seja e nem deve ser uma vocação originária da justiça, mas a justiça tem o apoio do Poder Judiciário na sua cúpula para realizar essa missão, ainda que seja um exercício de natureza transitória. Ainda faltam 4 ministros a se manifestarem nessa votação. O próprio Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. Acácio Miranda, eu quero saber a sua avaliação sobre essas falas do ministro Edson Fachin a respeito de não compreensão total entre os ministros, uma não convergência completa sobre diferentes assuntos, a defesa da corte, uma postura bem institucional, mas que também sai em defesa do STF em um momento em que a Corte Suprema do país enfrenta uma das maiores crises de credibilidade na opinião pública. Meu avô tinha um ditado: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco do que acontece no Supremo Tribunal Federal neste momento. Como você bem disse,
a maior crise institucional dos últimos tempos é enfrentada agora. Há bastante contundência no ataque. Primeiro, por conta de decisões tomadas pelos ministros. Segundo, por conta de uma postura mais ativa dos ministros em termos de atuação. E, em terceiro lugar, e talvez a circunstância mais grave, por conta da proximidade de alguns dos ministros com o escândalo recente da política brasileira. É óbvio, diante de tudo isso, que Edson Fachin, o atual presidente, faça uma defesa institucional do Supremo Tribunal Federal, não sem jogar indiretamente os seus pares aos leões, porque há um entendimento no Supremo Tribunal Federal que, se for necessário cortar algumas cabeças para preservar a instituição, isso acontecerá. E Edson Fachin, com o seu jeito manso, com a sua fala leve, com a sua fala pausada, com a sua fala bem cadenciada, tem sido o porta-voz desse posicionamento nos últimos tempos. A ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu confesso a você que, de alguém que acompanha o Supremo Tribunal Federal há muito tempo, essa talvez seja a maior crise a qual a instituição foi submetida. E muito provavelmente, independentemente do resultado, as cicatrizes serão grandes e de difícil costura, para usar um termo mais sutil. Bom, agora, Nelson Kobayashi, é impressionante também a situação do Rio de Janeiro, com vários governadores que já foram afastados dos cargos, alguns presos, e agora o STF novamente entrando no circuito e tendo que intervir. De que forma que você avalia tudo isso? E essa crise toda, no meu ponto de vista, é um pouco da culpa do próprio judiciário, porque, do ponto de vista do mérito, há um conflito de normas em relação a quem é que deve assumir a cadeira de governador nessa situação. Porque a legislação local, estadual do Rio de Janeiro diz que as eleições devem, de fato, ser indiretas, escolha pelos representantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas o Código Eleitoral, que é uma lei federal e, portanto, hierarquicamente superior, diz que a eleição deveria ser direta. Essa discussão é simples, aparentemente isso já deveria ter sido solucionado a partir de uma cassação que se deu recentemente do governador Cláudio Castro, mesmo depois dele ter renunciado à cadeira com o argumento de disputar uma vaga no Senado, da desincompatibilização para disputar a vaga no Senado. Então, quem é que gerou tudo isso? A demora do judiciário e da justiça eleitoral para julgar a situação envolvendo Cláudio Castro. Porque se isso já tivesse se dado anteriormente, no ano passado, no ano retrasado, talvez essa discussão fosse outra. Porque hoje, se a gente tiver uma eleição direta agora, definida agora para maio ou junho que seja, já teremos outra em outubro. Como é que vai ser esse curto período de tempo? Ou seja, não faz muito sentido na prática. Então isso é culpa do judiciário. Agora, em relação ao que disse o ministro Edson Fachin, de que nem todos têm a mesma compreensão na corte, eu acho isso muito positivo. Acho isso ótimo. Aliás, diante dessa crise institucional que a gente está comentando aqui, de descrédito em relação ao Supremo, se tem uma coisa boa nisso tudo, é essa série de divergências que a gente tem visto. 4-1, não se sabe ao certo se essa maioria vai se concretizar a partir dos próximos votos, se haverá uma virada. Isso é ótimo, porque é isso que se espera de uma corte colegiada. A gente vem de uma temporada em que tudo que se julgava no Supremo era 9-2, com 2 votos de vencidos ali, Nunes Marques e André Mendonça. Ou seja, não havia pluralidade, não havia discordância, não havia troca de ideias. E nesse julgamento a gente tem visto isso acontecer. Então eu acho que de todos os males, essa é a boa notícia. O Supremo voltou, pelo menos diante de uma crise, a ter 11 cabeças diferentes.